Oi, aí, olá, gente, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo do Mentes Insanas pra vocês, onde estou sempre contando casos reais, então já tem uma playlist aqui cheia de casos, ó, no ponto pra você ir lá maratonar depois, beleza? Todo caso tem uma palavra e hoje também tem uma pra você comentar e essa palavra é ator. Você comenta e eu respondo no coração, viu? Então comenta muito, muito, muito. Me segue aí nas outras redes se você também tiver a fim de saber o que eu ando fazendo por lá. Se gostar do conteúdo, se inscreve, dá um like, sei que você já sabe e é isso. Aviso, entregue, recado dado, vamos pro caso. No vídeo do Mentes Insanas. Julie Kibuishi era a terceira de 4 filhos. Seus pais se chamavam Masa e Juni Kibuishi. Julie frequentou Orange County School of the Arts em Santa Ana para estudar design de moda. Ela também se destacava como ótima dançarina nas aulas. Foi lá nessa escola que ela conheceu um veterano do exército que tinha acabado de voltar do Afeganistão. O seu nome era Samuel Eliezer Ré, mais conhecido como Sam. Ele tinha 26 anos na época do caso e a Julie tinha 23. E o primeiro contato deles dois foi durante uma aula de espanhol que eles faziam ali parte da mesma classe, o qual ali você não estava entendendo direito a matéria, então ele foi pedir ajuda para Julie e ela rapidamente foi lá ajudar ele com toda a maior boa vontade do mundo. E essa era uma das qualidades principais da Julie, que as pessoas falavam que ela era muito, muito prestativa. Ela gostava mesmo de ajudar as pessoas. A mãe dela conta que se você ligasse pra ela no meio da noite, precisando de ajuda, ela ia até onde você estava só pra te ajudar. A mãe dela até relata uma história que uma vez, era umas 10 horas da noite, a Julie quis sair de casa, na doida, porque alguns amigos dela estavam precisando de carona. E aí a mãe dela disse que ficou muito zangada com ela, porque já estava tarde, enfim, ela foi toda apressada, mas ela não deu ouvido assim pra mãe dela, porque ela queria ajudar os amigos, então ela era esse tipo de amiga. Então no dia 21 de maio do ano de 2010, a Julie estava planejando ir visitar o irmão dela, isso porque o irmão dela estava prestes a se casar, o nome dele era Tak, ele não morava mais com os pais, e ele queria a ajuda da Julie para organizar algumas coisas, ajeitar alguns detalhes, ela era muito criativa. Então na noite daquele mesmo dia, a Julie se despediu da mãe dela, explicou a situação, que ela estava indo ver o irmão dela, e seguiu para a casa do irmão. Então ela chegou lá, eles conversaram sobre o casamento, assim, durante várias horas, planejaram muitas coisas. O irmão dela até deu uma tiara para ela nessa noite, durante essa conversa, que seria a tiara que as damas de honra iriam usar e a Julie seria uma delas. Então por volta das 11 horas da noite, a Julie acaba recebendo uma mensagem de texto do Sam, e nessa mensagem ele diz que ele está passando por alguns problemas familiares, e que ele tá muito mal e ele precisa de um ombro para chorar. Então ele pede para que a Julie vá até o apartamento dele para conversar com ele. Então antes dela sair da casa do irmão, ela avisou pro irmão dela que ela faria uma parada no caminho de casa. Ela não explicou muito bem o que ia acontecer, mas ele disse que tudo bem, mandou ela tomar cuidado e ele pediu para que quando ela chegasse no local, mandasse uma mensagem para ele avisando que estava tudo bem. Ela concordou, então ela seguiu viagem. Então por volta da meia-noite, a Julie chegou na frente do apartamento do Sam. Ele morava no complexo de apartamentos na Martinica, em Costa Mesa. Assim que ela chegou, como combinado, ela mandou uma mensagem para o irmão dizendo: "Estou aqui, não se preocupe". E essa então foi a última vez que a Julie entrou em contato com a família. Então a Julie não dormiu em casa nessa noite, ela não voltou. E aí no dia seguinte, no dia 22, estava todo mundo muito preocupado, a família dela, porque não tinha notícias. Não só a família da Julie, mas também a família do Sam, que ele também não tinha entrado em contato com a família, o que era estranho porque ele estava sempre falando, mandando mensagem. O pai dele principalmente ficou muito preocupado, eles eram muito próximos, o pai dele se chamava Steve. E também porque ele tinha combinado com o Sam que eles iam se encontrar na tarde do dia 22, só que o Sam não apareceu, também não mandou mensagem se explicando, então o pai dele achou estranha essa atitude porque não era de costume dele. Então o Steve ficou o dia inteiro esperando uma resposta do Sam ou ele retornar algum chamado que não aconteceu, então ele já estava bem aflito.
Quando chegou a noite, ele resolveu ir até o apartamento do filho para ver o que tinha acontecido. Então ele vai, dirige até lá, ele chega lá, entra no apartamento e quando ele entra lá, ele encontra uma mulher sem vida caída no chão. Então Steve acaba ligando para a polícia e contando tudo que viu. A polícia chega no apartamento e sim, ela foi identificada, aquela mulher encontrada, e era Julie. Ela tinha levado 2 tiros na nuca. Então logo de cara, o principal suspeito de ter cometido tudo isso foi o Sam, né? E também as mensagens que ele mandou pra Julie reforçavam ainda mais essa teoria. Então, segundo a polícia, o Sam, por algum motivo, teria criado algum ódio ali da Julie por alguma coisa, uma situação que ainda não estava clara. Então ele inventou que estava emotivo, precisando de ajuda, e atraiu a garota para o seu apartamento, cometeu o ato, né, contra a vida dela e depois fugiu. Então a partir desse momento começou uma grande busca pelo Sam, eles vasculharam ali onde eles podiam, falaram com amigos dele, familiares, tentaram rastrear o telefone dele. Só que a polícia não achava nada, sabe? O cara parecia que tinha sumido no ar e aí eles não tinham muita coisa no que se apoiar, eles já estavam começando a ficar assim, meio sem saber o que fazer. Só que aí começou a aparecer umas movimentações no cartão de caixa eletrônico do Sam, que para a polícia naquele momento foi perfeito, porque ela só precisaria seguir esse rastro gigantesco, né, que ele estava deixando com o cartão sendo usado, e eles encontrariam o Sam. E foi o que a polícia fez. Então eles seguiram o rastro até uma pizzaria que ficava em Long Beach, onde esse cartão estava sendo usado. Mas chegando lá, para surpresa de muitos, não era o Sam que estava usando seu cartão, e sim um adolescente de 16 anos chamado Wesley Frey. Então a polícia chegou nesse garoto, começou ele encher de perguntas, onde ele tinha conseguido esse cartão, sabe? Começou a apavorar ali o menino, e ele disse que na verdade esse cartão não era ele que tinha pegado, e sim um homem que tinha dado para ele. E esse homem dava esse cartão para ele e pedia para ele tirar algumas quantias de dinheiro e levar até ele. Na conta do Sam tinha $60 mil, que era o seu pagamento de combate. Então aí a polícia desconfiou que o Sam estava escondido e pedindo para esse adolescente tirar essas quantias ali de dinheiro para ele, já que ele podia ter pensado que se ele mesmo fosse, ele poderia ser captado por alguma câmera de segurança, sabe? Então a polícia seguiu mais ou menos essa linha aí de raciocínio. Mas de novo, para surpresa da polícia, o nome desse homem que o garoto deu não foi Sam, mas sim Daniel Wozniak. Quem seria esse homem na verdade? Para muitos ali poderia ser um estranho, mas na realidade ele não era um completo estranho assim. Daniel Wozniak, nascido em 23 de março de 1984, tinha 31 anos na época dos fatos. Era um ator bem conhecido no teatro comunitário. Graduado em 2002, ele participou de vários espetáculos, incluindo musicais. Ele era até que bem conhecido ali pela região. O Daniel estava noivo da sua co-estrela chamada Rachel Mae Buffett, que era uma ex-princesa que trabalhou na Disneylandia. O casamento deles já estava marcado para o dia 28 de maio de 2010, ia ser um casamento à beira do mar, então eles estavam ali correndo contra o tempo para organizar toda a cerimônia. Então, voltando para o dia que a polícia achou o cartão do Sam, a polícia seguiu as informações do garoto e encontraram o Daniel num restaurante chamado Tsunami Sushi em Wigton Beach. O Daniel estava ali no restaurante com alguns amigos fazendo a sua despedida de solteiro, e ele tinha acabado de pagar a conta quando a polícia chegou já algemando ele. Isso aconteceu 5 dias depois deles terem descoberto a Julie no apartamento e só 2 dias antes do casamento do Daniel, que já estava marcado. O Daniel negou que ele tivesse envolvimento com o caso, mas ele foi preso, né, por ser o principal suspeito. Passado alguns anos, o detetive da polícia de Costa Mesa, Michael Delgadillo, testemunhou perante o grande júri no ano de 2012. E aí o Daniel acabou confessando o crime. Então agora eu vou contar pra vocês como realmente tudo aconteceu e as motivações do Daniel. O Daniel, na verdade, ele era vizinho do Sam. Não só vizinho, eles também eram amigos, moravam ali no mesmo complexo de apartamentos. Então no dia 21, no dia que aconteceu o caso, o Daniel e uma equipe de teatro comunitário, a equipe deles chamada Light Opera, eles iam fazer uma apresentação no teatro que ficava na base das Forças Conjuntas, onde o Sam também estava ali. Então eles estavam ali, né, arrumando tudo. E aí o Daniel pediu pro Sam ajudar ele a levar algumas caixas pro sótão do teatro. E aí o Sam de boa vontade foi. E quando ficou só os dois sozinhos, o Daniel acabou dando 2 disparos contra o Sam, que não resistiu. Foi aí que o Daniel pegou o cartão e o celular do Sam. Ele sabia que o Sam tinha essa grande quantidade de dinheiro,
O Sam já tinha comentado com ele sobre isso. E aí ele pegou e tinha que despistar a polícia de algum jeito, então ele montou um plano. Ele mandou mensagens para Julie se passando pelo Sam e marcou esse encontro no apartamento dele. E aí quando a garota chegou lá, ele estava esperando, aí ele acabou, né, tirando a vida dela. E aí ele montou tudo para a polícia pensar, para as pessoas pensarem que o Sam tinha feito isso e tinha fugido. Então a motivação do Daniel, na verdade, foi por causa do dinheiro. As pessoas relatam que o Daniel estava desempregado, que ele estava devendo 2 meses de aluguel e que ele não tinha dinheiro nem para bancar o seu casamento e nem a lua de mel. E o que eu acho mais sinistro dessa noite, do caso todo, é que depois que o Daniel cometeu tudo isso contra os dois, ele ainda foi se apresentar com sua equipe de teatro comunitário, que é muita frieza. Assim, na mesma noite que ele fez, ele foi apresentar, ele não ficou nem um pouco abalado. Então ele deu o cartão pra esse garoto, né, que era o Wesley, pra ele ficar sacando ali e levando pra ele algumas quantias de dinheiro. Talvez pra ele não ser captado por nenhuma imagem de segurança, câmera, porque se talvez isso acontecesse, quem a câmera viria ali seria o Wesley, então a culpa cairia toda sobre o garoto. Ele também sempre mandava o garoto tirar o dinheiro de 400 em 400 dólares, assim. Ninguém sabe por quê. No dia seguinte do caso, no dia 22, o Daniel voltou onde tinha deixado o Sam e removeu sua cabeça e mãos para ele não ser identificado se encontrado, e jogou o Sam no Eldorado Park em Long Beach. Depois da sua confissão, o Daniel levou a polícia no local que ele teria deixado o Sam e a polícia conseguiu recuperá-lo. Então o que todo mundo das duas famílias esperavam agora era que a justiça fosse feita, mas o julgamento do Daniel demorou muito, gente, muito para acontecer. O pai do Sam, o Steve, disse que participou de mais de 130 audições judiciais e esse tempo todo, essa demora toda, era só esperando o juiz montar um júri, que é bem estranho para dizer pouco. O defensor público assistente Scott Sanders usou o caso do Daniel, entre outros, para alegar má conduta sistêmica por parte do gabinete do procurador distrital de Orange County e do departamento do xerife de Orange County. O uso generalizado de informantes da prisão, alega Sanders, violou os direitos de seu cliente a um julgamento justo. Sanders alegou que o gabinete do procurador distrital era culpado pelo uso de informantes da prisão em todo o condado para obter confissões forçadas. O Sanders também lutava para tirar o Ministério Público do caso, o juiz atual e a pena de morte para o Daniel. Então, assim, ele estava fazendo de tudo para atrasar o processo o máximo possível, para ver ali se ele conseguia, né, dar uma revertida, com que o juiz revertesse a pena do Daniel, que seria, né, uma pena ou pena de morte ou prisão perpétua. O pai do Sam até apresentou uma queixa formal contra o Sanders na Ordem dos Advogados do Estado e declarou: Sanders continua arrastando isso. Ele estava fazendo isso nas costas dos nossos filhos que já se foram. Só queremos a verdade. Então, assim, o julgamento estava demorando demais, gente. Já faziam anos que isso tinha acontecido. E aí, no meio dessa coisa toda, né, como se já não fosse ruim, esses processos todos atrasando o caso, houve mais uma história que veio a público, que envolvia o Sam, né? Então parece que o Sam no passado foi preso, porque ele estava envolvido ali com umas pessoas que eram suspeitas de ter atacado um homem. Então esse homem parece que tinha sido atacado e acabou perdendo sua vida. E o Sam, ao que tudo indica, estava ali no meio também, então essa história acabou surgindo. Então o Sanders queria prejudicar ali a família, trazendo essa história a público. E até o pai do Sam ficou revoltado, o Steve chamou isso de golpe baixo, mas meio que não tinha nada a ver, sabe, uma coisa com a outra. E aí o júri mais tarde acabou absolvendo o Sam de todas as acusações desse caso antigo aí que não tinha nada a ver. As famílias estavam totalmente frustradas, né, pelo fato da demora do julgamento do Daniel. E não era pra menos, já tinha se passado 5 anos, gente, e nada acontecia. A família já estava desgastada, querendo justiça. E eles simplesmente não entendiam por que demorava tanto. O que mais preocupava a família nessa ocasião era o Sanders batendo nessa mesma tecla dos informantes da prisão, porque com esse mesmo esquema ele já tinha conseguido que um assassino fosse liberto, outro assassino tivesse a pena reduzida e o outro tivesse a oportunidade de ter um novo julgamento. Então a família tinha assim, muito medo que esses privilégios também caíssem sobre o Daniel. Para os pais da Julie era um momento mais complicado ainda, como se essa situação por si só não fosse péssima. Os pais da Julie, os dois, estavam enfrentando um câncer. A mãe da Julie, a Jane, fez uma declaração voltada para o Sanders, defensor público, que atrasou muito esse caso. Ela disse: "Eu só quero dizer a ele, e isso pode não ser legal de dizer, mas e se ele estivesse no mesmo lugar que a gente?
E se ele é pai? E se isso acontecesse com o filho dele? Não sei se ele faria a mesma coisa que ele está fazendo agora. Ele disse no tribunal que não era uma má pessoa. Bem, eu não acho que ele seja, mas queria que ele entendesse como nos sentimos. Essa é a única coisa que recebemos de volta de nossa filha, diz ela, segurando os brincos e um grampo de cabelo que estava com Julie na noite do caso. Após mais de 5 anos de processos judiciais, no dia 23 de setembro de 2016, o Daniel foi condenado à morte. Atualmente ele está detido na prisão estadual de St. Kent, aguardando a sua execução. Em novembro de 2012, a então noiva do Daniel, a Rachel, foi presa e acusada de ser cúmplice do Daniel. Mas não porque ela estava envolvida no caso em si ou porque ela sabia. Provavelmente, gente, ela não sabia de nada disso. Mas ela, na época, mentia muito pra polícia, sabe? Pra tentar defender o Daniel. Então ela inventava ali algumas mentiras que não foram bem especificadas. Mas ela acabou atrasando muito as investigações. Então a polícia entendeu isso como se ela estivesse protegendo ele, então acabou declarando ela como cúmplice. Em 8 de novembro de 2018, ela foi condenada a 32 meses de prisão, mas foi liberada no ano seguinte, em 2019. Ela foi em rede nacional após a prisão do Daniel e disse que era inocente, que eles estavam tentando fazer ela ser algo que não era. Ela disse mais: "Eu gostaria de tê-lo salvado. Eu gostaria de nunca ter conhecido Daniel. Meu coração está com as famílias de Samuel e Julie. Eles sempre estarão em meus pensamentos e orações." Julie Kibish foi cremada usando a tiara que seu irmão lhe deu na noite que aconteceu o caso. Suas cinzas ficam no quarto da mãe dela, dentro de uma urna, em volta de várias fotos com flores. Já o Samuel foi enterrado no cemitério nacional de Riverside. Então é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui o que achou. E é isso, eu vejo vocês no próximo caso. É nóis!